Olá, good evening, boa noite a todos e todas. Estamos iniciando agora mais um encontro do Clube de Estudos English for Teachers. E hoje a ideia é conversarmos um pouco, falarmos a respeito da última prova do concurso do Estado. Hoje a gente vai falar sobre a prova do inglês. Na próxima semana, a prova do português, de língua portuguesa, e no final do mês de agosto, nós vamos falar a respeito das discursivas, tá bom? Então, a ideia é comentar a respeito desses materiais, eu acredito que é importante, porque é importante que a gente saiba o que é que foi solicitado, onde nós acertamos, onde nós erramos. É lógico que numa prova de concurso nunca é bom errar, mas entender o erro é igualmente importante, porque não é a única prova, né? E ela também nos dá indicações do que se espera do professor, como nós já comentamos, né? E também o que o que se espera no ambiente de trabalho para aqueles que conseguirem passar dessa primeira fase, forem para as outras fases, aqueles que eventualmente já ingressarem no próprio concurso, né, se efetivarem. Eu acho que ainda não está aparecendo para vocês, né? Nenhuma projeção, estou vendo que aqui ainda está carregando a imagem. Deixa eu começar de novo, porque às vezes teve atualização do Zoom também. Sempre que tem atualização, tem alguma novidade, né? Uma coisa louca. Então, tá tudo meio travado aqui para mim. Só um minutinho, meninas. Então, enquanto isso, deixa eu ver aqui, não, travou mesmo. Travou toda a minha tela. Vocês estão me ouvindo? Agora que... o áudio por aí tá ok. Parece que a conexão está com problema, ele travou tudo, agora eu consegui voltar, deixa eu ver se agora vai. A gravação está funcionando, eu não estava conseguindo ver o... Vamos tentar novamente, porque nós somos brasileiras. Então, às vezes é questão de conexão mesmo. Vamos ver se ele vai abrir agora, está tentando... Agora está aparecendo para vocês, né? O compartilhamento de tela. Beleza, então. Então, eu fiz apenas um pequeníssimo material de apresentação, porque a ideia é ir direto para a prova do concurso, é mais fácil, vocês vão perceber por quê, porque tem enunciados grandes, então não daria para colocar no slide, tá? Mas eu queria, antes da gente ir para o slide, só observar aqui algumas questões, né? Então, só lembrando, nós estamos no nosso 11º encontro desse ciclo. Eu fiz uma lista foram 20 questões específicas, né, em cada disciplina. Então, em relação às questões do inglês, eu observei na prova, no modelo de prova que eu recebi, que nós tínhamos 3 questões que envolvem diretamente, que mencionam a BNCC,
né, de certa forma são questões didático-pedagógicas, 5 questões relacionadas a conteúdo gramatical, a gente vai perceber como que ele é apresentado, 4 questões que envolvem vocabulário, tá? Inclusive formação de palavras, por isso que eu coloquei entre parênteses afixos, 4 questões de compreensão textual, e aí questões bastante variadas relacionadas à compreensão de texto, desde estratégia de leitura até compreensão detalhada de algum tópico textual específico, até questões relacionadas à inferência, e 4 questões que envolviam metodologia de ensino, né, algumas delas voltadas para documentos como o Currículo Paulista. Então, essa é a estrutura das 20 questões, tá? Nós não vamos falar sobre questões relacionadas à parte geral, tá? Se alguém depois tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, me manda mensagem e aí a gente conversa, tá bom? Então, com relação a essa apresentação, é isso que eu queria mostrar para vocês, porque agora eu quero ir diretamente para a prova. Deixa eu só pegar aqui a abinha dela para que a gente possa observar algumas coisas interessantes nessa prova. Deixa eu só colocar no ponto certo aqui. Pronto. Caso alguém tenha alguma pergunta, queira fazer algum comentário, fique à vontade, tá bom? Então, vamos ao que interessa, diretamente ao ponto. Então, aqui, né, a parte específica, essa é a prova. Pronto, está aparecendo aí para vocês, né? A prova do inglês. A primeira começa na 11ª, tá? Aqui, à direita. E eu fiquei até, achei interessante, né? Porque algumas coisas que nós conversamos estão presentes aqui, né? Nós, inclusive, no início desse ciclo de English for Teachers, nós conversamos bastante a respeito de BNCC, né? Teve ali uns 3 encontros, pelo menos, em que nós falamos sobre BNCC. E a questão número 11, que abre a prova de inglês, ela trazia uma questão direta da BNCC. Antes de falar dela, eu queria também fazer um outro comentário, né? 2, na verdade. Primeiro, é que, conforme nós falamos, um total de 30 questões para 4 horas de prova, inicialmente a gente tem a tendência a pensar assim, nossa, é muito tempo para pouca questão. Inclusive, as 2 discursivas eram curtas, né? Elas eram 2 discursivas com o máximo de 10 linhas. Então, o que eles fizeram? Ao invés de ser uma discursiva com 20 linhas para escrita, eles fizeram 2 discursivas com 10 linhas. Vantagens e desvantagens, a gente vai deixar para conversar sobre isso no encontro sobre as discursivas, certo? Mas, voltando aqui às questões de múltipla escolha, são 30, sendo 20 delas específicas. E, como eu falei, a gente tem a sensação que parece que é muito tempo, só que vocês vão perceber, eu vou parar em algumas que são desse estilo, que muitas vezes as questões, elas fazem uma intertextualidade com mais de um documento ou com mais de uma situação. Elas pegam um material, né, um texto, um documento, e aí elas trazem ou outro texto ou outro documento para dialogar, e aí se cria uma pergunta pensando nos 2 documentos, ou como acontece aqui na 11ª, né? Então, ali a gente tem um fragmento da BNCC,
né, que começa assim: um conceito-chave, tanto na BNCC quanto no currículo paulista, é aquele de competência, definido na introdução da BNCC como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Bem, a gente já falou, ninguém tem mais dúvida de que o currículo paulista, ele usa essencialmente todos os aspectos da BNCC para se constituir, né? E aqui temos a definição de competência, né? Que é algo muito amplo. Agora, olhem só o comando, né? Então, tem ali o fragmento, aqui é pequeno, em outras questões vocês vão ver que é bem grande, tem um texto maior, né? E agora tem ali o comando, aquilo que você tem que, o candidato precisa utilizar isso para responder à questão. Um professor que compreende e acolhe tal conceito, né? Conceito do quê? Conceito de competência, de acordo com a BNCC e currículo paulista. Em suas aulas de língua inglesa, né, vai fazer o quê, né? Então, o professor que compreende tal conceito tenderá, em suas aulas de língua inglesa, a alternativa A, promover o desenvolvimento de habilidades mais do que de conhecimentos linguísticos. Oferecer aos alunos autonomia quanto aos tópicos que mais desejam ou precisam aprender. Adotar metodologias centradas em resolução de problemas pertinentes ao dia a dia dos alunos. Focar em abordagens que visam habilidades práticas da língua inglesa, como a escrita e a fala. Priorizar práticas de habilidades cognitivas que desenvolvam habilidades socioemocionais. Bem, não sei quanto a vocês, né? E também não sei quanto àqueles que fizeram essa prova, mas quando eu olho esse enunciado e observo as alternativas, a gente tem a sensação, tirando uma, né, por exemplo, a letra D, né, que fala ali de focar em abordagens que visam habilidades práticas da língua, como a escrita e a fala, você fala assim, tem alguma coisa esquisita aqui, né? Mas boa parte delas traz elementos que, em algum momento, fazem sentido, né? O promover o desenvolvimento de habilidades mais que conhecimentos linguísticos, oferecer autonomia aos alunos, adotar metodologias centradas na resolução de problemas, priorizar práticas de habilidades cognitivas. Em todas elas tem alguma coisa que fala assim, não destoa completamente, né? Mas como é que a gente resolve isso? Isso foi uma constante, pelo que eu observei, não só no inglês, no português também, né? De um conteúdo extremamente bem articulado, que você precisa ler com atenção, para você entender o que é que você precisa resolver. Porque se a gente tenta resolver muito rápido, com muita pressa, não é o tipo de exercício que você responde assim, lixando a unha e misturando a comida na panela, né, arrumando o cabelo, fazendo a barba, lavando o carro e está fazendo a questão, porque você precisa parar para pensar, né? Então, ali no conceito da BNCC, trazido pela BNCC sobre competência, ele vai falar que é a mobilização de conhecimentos, né? Então, que seria a gramática, os conceitos, né? Então, a parte teórica, as habilidades que envolvem a prática, né? As habilidades que tem essa tríade, né? As práticas, as habilidades cognitivas, socioemocionais, as atitudes e valores, até aqui não resolve nada. Aqui vem a chave para
resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Mas, para responder a essa questão adequadamente, é importante observar este pedacinho aqui, ó, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, né? Porque na alternativa que é o gabarito, eu vou bater aqui o olho que eu anotei, eu fiz, tá? A prova, peguei esse material aqui antes de pegar o gabarito, eu fiz a minha prova, e depois eu conferi para ver se o que estava certo e o que estava errado, né? Então, aqui a gente tem que fazer, né? É mais fácil comentar sobre o que você fez, porque você tem a sensação, né, de realizar a prova, do que você simplesmente analisar, né? Então, pelo menos para mim, funciona bem assim, né? De fazer, fica na memória, você pratica. Não é simplesmente pegar o material, ficar lendo o que eles pediram, é mais fácil você realizar, porque aí você fala. E algumas dúvidas que eu tive, depois quando eu fui ao gabarito, falei, tá, agora eu entendi, era isso mesmo, né? A questão é essa, então faz mais sentido, né? Então, a alternativa correta, né, é a alternativa... Opa, deixa eu pegar aqui o stamp aqui. É a letra C, né, que é o gabarito. Por quê? É aquela que diz assim, adotar metodologias, então o professor, né, após eles trazerem o enunciado da BNCC e do Currículo Paulista, eles criam uma pergunta, né, fazem ali um comando que envolve a prática, né? Então, o professor que compreende e acolhe tal conceito, ele tenderá em suas aulas a fazer o quê? A adotar metodologias centradas em resolução de problemas pertinentes ao dia a dia dos alunos. Por quê? Se o professor entende que o conceito de competência, né, é a mobilização de diversos saberes para resolver demandas complexas da vida cotidiana, da cidadania, do mundo do trabalho, então ele vai adotar na sua prática, ele tende a adotar na sua sala de aula, e aí não é uma metodologia, né? Qualquer uma que seja, né? Mas que envolve resolução de problemas, né? Inclusive, né, fazendo um comentário, não caiu especificamente o texto sobre task-based, né, aquela abordagem baseada em tarefas, mas é a abordagem baseada em tarefas que trata principalmente, que é uma metodologia ativa, de situações, da criação, né, de ações em sala de aula que envolvam algum tipo de procedimento, de resolução de problemas, né? Ok? Então, é sutil mesmo, e boa parte delas, viu, Kelly? É bastante sutil, e a questão entre o certo e o errado estava na minúcia, né? Então, precisava ler com atenção. Aquela história, né? Colocaram, não tem almoço de graça, os caras vão colocar uma prova com 30 questões para 4 horas, não é porque eles são bonzinhos, né? Então, tem que ler com cuidado. Na questão 12, também é utilizado um texto que, inclusive, nós trabalhamos, que era aquele texto que falava a respeito de mudanças e crenças, né, da Ana Maria Barcelos, né? Então, o que eles fazem aqui? Olhem só como foi uma coisa recorrente nessa prova, né? Porque eles começam falando a respeito do texto da Barcelos, né? Então, aqui. Duas das crenças mais comuns entre estudantes de letras no Brasil são que é preciso ir para o exterior para se aprender inglês e é preciso falar como um falante nativo ao se aprender uma língua estrangeira. Isso é a citação, né, do próprio texto, né?
Assim, por exemplo, a crença de que se deve falar com o sotaque britânico ou americano pode ter a ver com o contexto socioeconômico no qual vivemos, onde pessoas importantes, pais e professores que admiramos, transmitiram a mensagem que, para ser respeitado e admirado como professor e aluno, é preciso falar assim, e que apenas lá se aprende. Essa crença está ligada a várias outras presentes em nossa sociedade e na área de ensino e aprendizagem de línguas, como, por exemplo, o mito do falante nativo ou a valorização da temporada no exterior presente na sociedade brasileira. Quer dizer, eles pegaram o texto, fizeram um certo recorte, uma certa adaptação, né, falando a respeito, aquele texto que fala de crenças, da mudança de crenças, né? Então, isso aqui, inclusive, é bem no comecinho mesmo do texto, né, do artigo. Agora, olhem, só um minutinho, eu vou colocar o mute que eu vou espirrar, tá, gente? Ninguém merece ouvir eu espirrando, né? Vocês podem ver a mímica, mas não tem que ouvir. Então, quanto às questões levantadas por Barcelos no Exerto, a BNCC propõe que o ensino de língua inglesa na educação básica, olha que movimento, gente. Então, a gente está ali, você lê um texto, e qual que é a ideia? Né? Que geralmente você lê o texto, a pergunta ela tem relação com o texto. Mas eles usaram o texto, né, falando que a respeito dessas concepções, né, de que se aprende, né, algumas crenças de alunos, né, que é trazido no texto dessa autora, falando de que os alunos de letras tinham algumas concepções, né, fixadas na sua mente, de que você só aprende inglês quando você aprende de um falante nativo, que você tem que falar como falante nativo para que de fato possa dizer que aprendeu, ou que você precisa ir para o exterior, enfim, ela apresenta várias outras, né? Depois tem aqui alguns comentários sobre isso, mas o enunciado, a questão é que, quanto às questões levantadas, a BNCC, e novamente a BNCC está sendo intimada para a questão, propõe que o ensino de língua inglesa na educação básica, né? E aqui a gente tem algumas coisas que a gente vai conseguindo excluir, né? Então, tendo o texto como referência e lembrando da BNCC, ao mesmo tempo, pensando no que o ensino de língua inglesa deve trazer à educação básica, olhem as alternativas. Incorpore tais crenças e inclua em planos de aula as concepções prévias dos alunos quanto ao inglês americano, britânico ou mesmo australiano. Essa aqui é uma bobagem, né? Essa questão aqui é aquela questão bem escrita, mas que é um chute a quilômetros de distância do gol, né? Porque a ideia é que a BNCC vai dizer que é para incorporar crenças, né? Crenças relacionadas a conceitos de língua, né? Que é no exterior. Não, isso daqui não consta na BNCC e não constava em documentos anteriores à BNCC. Então, letra A é a bola fora. Adote uma perspectiva mais abrangente, centrada no caráter formativo global, mais do que no ensino da língua estrangeira propriamente, né? Assim, então não vamos ensinar inglês, vamos ensinar, sei lá, qualquer coisa, né? Vamos falar sobre cultura, né? E não é bem isso, né? Não é bem isso também, né? Não é nem para um lado nem para o outro, né? Letra C, tenha como um de seus objetos refutar veementemente tais crenças, já que o prisma crítico proposto para a escola não deve contribuir para nenhum tipo de submissão. E tem um texto bonito, né, a letra C, né, que assim, a ideia aqui da letra C é que deveria-se, né, e a gente às vezes responde
porque você se identifica com a alternativa, e esse é um grande problema, né? Você se identificar com a alternativa quando você está fazendo uma prova de concurso. Por quê? Ninguém quer saber sua opinião. O que querem saber é, com relação ao ensino de língua estrangeira, o que a BNCC propõe, né? Então, a BNCC não propõe em nenhum momento, todo mundo que leu na sua disciplina, ou de um modo geral, ou leu as páginas iniciais desse documento, tal, você vai perceber que ele não é um documento, ele normatiza, né? Ele tem um caráter de estabelecer regras. Então, não é, o objetivo desse documento que o professor ou a aula de língua estrangeira venha a criar ali venha fazer uma subversão daquilo que está sendo proposto, né? Então, a letra C, por mais bonita e por mais que a gente às vezes se identifique com a alternativa, ela traz um caráter que não combina, né, fala que a escola não deve contribuir para nenhum tipo de submissão, né? Então, o caráter da escola, sim, a ideia, pelo menos o conceito de educação que nós temos, que é de esclarecimento, né, de liberdade, de transformar os alunos em alunos que pensem, que analisem, que critiquem, né? Mas é bastante de vanguarda, né, essa daqui, né, que também não serve, não está ali na BNCC, tá? Porque é o que tem que estar na BNCC e não o que a gente acha. Privilegia a formação de identidade linguística do aluno, nesse sentido, valorizando a mescla de traços orais e escritos de sua língua materna com aqueles da língua inglesa. Bobagem isso daqui também, né? Bem escrito, mas bobagem. A alternativa correta, né? Só para a gente marcar aqui, é a letra E, né? Contemple a função social do inglês. Então, entre outros, priorizando estratégias de comunicação mais do que uma proficiência linguística igual à do falante nativo. Então, qual que é a proposta? Deixa para lá, né? Ninguém quer falar igual ao nativo, a gente quer se comunicar, é esse o conceito que se tem hoje em dia, né? Todas as metodologias atuais, que inclusive nós comentamos a respeito de algumas, assim, o conceito, o mesmo conceito de falar como nativo, ou o que é proficiência linguística, isso já caiu não é que caiu por terra, né? Mas principalmente na educação básica, é um fator de segunda importância, né? A importância é comunicar-se, entender o que estão dizendo, se fazer entender, né? Para isso, dominar as ferramentas linguísticas, conseguir comparar uma língua com a outra, mas não necessariamente falar como americanos, britânicos, australianos ou quem quer que seja, né? E também não é, como diz a letra B ali, fazer um híbrido, né? Uma outra língua, né? Que misture tudo, também não é isso. Tá? Porque senão você não se comunica, né? Você vai se comunicar apenas com brasileiros que estão aprendendo junto com você, né? Então, a alternativa correta aqui era a letra E. Mas estão percebendo como essas questões, elas envolvem mais de uma coisa, né? Mais de um recurso, né? A 13 também fala sobre BNCC, né? Só que está em inglês, né? E aí, isso que eu ia comentar antes e acabei esquecendo. Repararam que começou com duas questões em português, né? Essa prova, ela não trabalhou 100% em inglês, que a mim é bastante significativo isso, porque houve um momento, inclusive eu comentei com vocês em outras situações, que houve provas, né, inclusive a prova da Prefeitura de São Paulo,
em que tudo vinha em inglês, né? E agora já tem um híbrido aqui, né? Algumas questões em inglês, algumas questões em português, né? E isso se alinha muito ao conceito de, por exemplo, translinguagem, que a gente falou a semana passada, né? As propostas, né, atuais, que sim, a gente quer trabalhar a língua estrangeira, mas não é uma camisa de força que tudo precisa acontecer na língua estrangeira, mas, ao mesmo tempo, exige do professor a capacidade de transitar nas duas línguas. O aluno talvez não fale tão bem, ele não termine o curso dele falando proficientemente língua estrangeira, mas o professor precisa falar, né? E é isso que esse concurso vai exigir. A gente percebe aqui um olhar, né, bastante exigente com relação ao docente. Sim, e questões que exigem bastante raciocínio e bastante relação com vários outros conteúdos, né? Não chega a ser uma abordagem CLIO, né? Não aparece nada de CLIO explicitamente nessa prova, mas a gente tem alguns preceitos do CLIO, né? Aquela ideia de mão na massa, né? De observar muito mais a prática do que a teoria, né? Então, aqui a gente tem algumas questões em inglês, né? Então, a 13, né? E a gente percebe que foi uma tradução mesmo, né? Foi um material elaborado já em inglês, né? The BNCC document formulates that the teaching of English in schools should consider the status of the language as a língua franca. This means that in teaching learning contexts, quer dizer, traduzindo de modo geral, que a BNCC, né, esse documento, ele apresenta, né, a ideia de que a língua seja tratada, que o ensino de língua estrangeira seja tratado como um conceito de língua franca. E eu achei interessante porque tem muito pouco material, inclusive no edital do concurso, que fala especificamente de língua franca, não é? Houve outros concursos em que esse conceito apareceu bastante, né? O que é a língua franca? Qualquer língua que é chamada de língua franca é a língua que é utilizada por falantes não nativos. Então, é um conceito de um idioma que é utilizado como uma língua de comunicação, mas que não é a língua materna de nenhum dos falantes. Então, por exemplo, quando nós que somos brasileiros, que falamos inglês, e você tem que conversar, por exemplo, com um japonês, ou um hispânico, né, que não seja, o inglês não seja a língua de referência deles, ou quando você viaja e vai para um lugar que você não fala a língua daquele povo, né? Então, você vai para o Marrocos, você vai para o Egito, e você não fala árabe. Qual língua você se comunica com eles? Em inglês. Então, o inglês, ele é a língua franca, quer dizer, ele não é nem a nossa língua, porque a nossa língua é o português, e nem a língua dos caras com quem você está falando, por exemplo, lá no Marrocos, no Egito, ou na Argentina, se você conversa em inglês, você está usando o inglês como língua franca. Então, é esse conceito que está ali de língua franca, né? Então, é a língua de comunicação, né? Para responder essa questão, o candidato, ele precisa ter a noção do que é a língua franca, porque se ele não tiver a noção do que é a língua franca, se ele não tiver visto isso na BNCC ou em nenhum outro documento, vai, né? Não tem jeito, né? Ele vai porque ali você tem vários comentários que são muito diferentes. Aqui, ó, vamos só comentar. All language varieties may be used, but preference is to be given to non-native models of the English language. Na alternativa A diz assim,
que todas, né, pensando, né, nesse contexto de ensino trazido pela BNCC, que o inglês ele acaba ganhando um status de língua franca, porque ele está sendo utilizado num contexto em que há indivíduos que são não nativos. O que isso significa, né, no contexto de ensino-aprendizagem, né? A alternativa A diz assim, que todas as variedades da língua podem ser usadas, mas a preferência a ser dada é pelos modelos de não nativos, o inglês falado por não nativos. Bobagem isso, né? Porque a variedade que a gente usa não é a língua, digamos assim, a língua de prestígio, né? É a língua de comunicação, né? E aqui está dizendo que você vai usar, então, a preferência é um modelo usado por não nativos, né? Então, a gente tem um problema aqui conceitual na letra A da questão 13. A letra B diz assim, correct English must be emphasized as it contributes to more fluent communication between speakers. O inglês correto deveria ser enfatizado, uma vez que ele contribui para uma comunicação mais fluente entre os falantes. Esse é o conceito de ensino oficial, mas pensando no inglês como língua franca, que é o que está sendo dito ali no enunciado da questão, essa alternativa ela também não se encaixa, né? Porque a proposta de um inglês correto é a gramática, digamos assim, o ensino tradicional, o ensino que a gente já há algum tempo já coloca em xeque, né? Quando se fala de inglês, né? De ensino de inglês, principalmente na educação básica. Letra C, que é, inclusive, o gabarito. Deixa eu já marcar aqui, né? Essa é a resposta correta. Intelligibility is more relevant than the achievement of native-like pronunciation. Quer dizer, a inteligibilidade, ou melhor, a compreensão mútua, é mais relevante do que a conquista de uma pronúncia igual ao nativo. Né? Então, o conceito, a ideia, por que se fala na BNCC de um ensino que vê a língua inglesa como uma língua falada por não nativos? Que o mais importante é ser compreendido, o mais importante é compreender. Né? Então, vendo que é inferência isso, né? Se você não consegue fazer a ponte, ir de um lado para outro, depois voltar o mesmo caminho por um lado diferente, você não consegue responder a questão. Porque cada uma delas poderia ser validada se fosse uma pergunta diferente, se fosse uma questão... são poucas as alternativas que você fala, essa é completamente equivocada, né? E às vezes você consegue perceber isso por sutilezas, por conta de observação, ou leitura, ou conhecimento, ou porque você estudou, ou você leu, ou você, inclusive, continua se desenvolvendo academicamente, né? Então, só para a gente perceber isso. A letra D. Errors should be left uncorrected, so as not to interfere with the students' motivation to learn. Erros deveriam não ser corrigidos, né? Deixados sem ser corrigidos, uma vez que eles não interferem, para que eles não interfiram na motivação do aluno para aprender. Né? Assim, a ideia de que... E algumas concepções, algumas metodologias hoje em dia até falam, né, que você não deve corrigir à primeira vista, né? Você deve corrigir de um modo mais sutil, mais delicado, né? Mas não corresponde à ideia de uma língua falada. Estão vendo que o conceito geral, que é o que eles estão buscando, que é o de língua franca, é que o que envolve é a compreensão mútua, né? E não a questão da correção ou não dos erros, né? E como a letra E ali também vai falar do desenvolvimento primeiro da oralidade, quer dizer, nenhuma delas está 100% errada.
elas simplesmente não respondem adequadamente àquilo que foi solicitado. E aí, voltando àquilo que vocês já comentaram há pouco, é uma prova de sutilezas, de muitas sutilezas que precisa ler com muita atenção, tá? Então, depois disso, a gente tem, finalmente, na questão número 14, uma questão gramatical, mas que não parece gramatical à primeira vista, porque ela parte do mesmo princípio da história do língua franca. Olhem lá, que está em inglês também, né? Recent research has identified traits of English as lingua franca, which, though commonly encountered in lingua franca speech, do not conform to standard English grammar. Então, até aqui, não, até um pouquinho mais abaixo, deixa eu continuar ali. Among these traits is the use of an all-purpose tag question such as isn't it? They should arrive soon, isn't it? O que ele está dizendo aqui? Essa questão, para falar a verdade para vocês, é a que mais me lembra, assim, o começo dela, ela lembra um pouco de Clio. Por quê? Ela vai trazer a gramática, uma questão gramatical embutida em uma análise de desenvolvimento metodológico. Por quê? Ela traz ali uma informação sobre pesquisas, né? Pesquisas recentes identificaram traços do inglês como língua franca, né? E que esses traços, em particular, eles fogem a características do inglês padrão. Então, assim, dentro de algumas pesquisas, né, se identificou que há características desse inglês que é utilizado entre falantes não nativos, que acabaram se formalizando, digamos assim, mas que rompem, né, que não estão dentro da regra gramatical do inglês. E aí eles vão dar um exemplo, né? Qual que é o exemplo que eles dão? Que é uma tag question. Né? O que é uma tag question? A tag question, simplificando para explicar para quem eventualmente não seja do inglês, é uma pergunta que a gente faz, uma pergunta de confirmação de algo que foi dito. Não é exatamente uma pergunta para você ter uma resposta. Ela equivale no português ao né, que nós usamos bastante, que muita gente usa demais, inclusive. Quando eu digo assim, você foi lá, né? Você foi lá, não foi? Essa perguntinha que a gente faz, às vezes, no final, e que muita gente usa o tal do né, em inglês chama tag question. E tem uma regra para usar, tá? A tag question do inglês são duas palavras que podem acontecer, que podem aparecer. Se você tem uma frase afirmativa, o tag question ele tem que ser negativo, mas você tem que respeitar o tempo verbal. Então, é uma regra gramatical que se usa para fazer essas perguntinhas no inglês. Não é que nem no português, que você pode usar né em qualquer situação. Ou não é, não foi, isso mesmo. Sabe aquelas perguntas que você faz para verificar se a pessoa entendeu o que você disse, ou simplesmente para enfatizar alguma coisa que foi dito, né? Não é de fato uma pergunta que você queira saber algo, né? Então, fiz uma agora, vocês perceberam? E aqui eles dão exemplos de uma tag question que quebra essa regra, porque eles falam de uma all-purpose tag question, quer dizer, um tag question modelo que serve para tudo, que é o isn't it. E eles dão o exemplo, entre parênteses, they should arrive soon, isn't it? Eles deveriam chegar logo, né? Esse isn't it, ele quebra a regra da gramática porque você tem ali uma mudança em relação ao tipo de verbo, porque não aparece antes o verbo to be, e tem o it, que não aparece, que não corresponde ao sujeito. Então, é uma pergunta gramatical. Para responder essa pergunta,
o candidato precisa entender, saber como que funciona um tag question in English, porque olha o comando. Standard English use of a question tag is found in alternative. Quer dizer, analisando a questão que foi proposta, eles começaram com todo um discurso ultramoderno, falando do inglês como língua franca, falando de uma variante de uma tag question encontrada neste inglês que rompe com as regras gramaticais do inglês padrão, né? E poderiam ter feito qualquer outro tipo de pergunta, digamos assim, mais discursiva, mais moderna, mais engajada, mais clear form, né? Falando da metodologia que nós discutimos aí há umas 2 semanas atrás. Só que o que eles fazem? A pergunta, né, o comando é o uso do inglês padrão na tag question é identificado na alternativa. Quer dizer, o cara tem que escolher qual a alternativa que traz um modelo de tag question dentro da norma da língua inglesa, né? Então, é exercício de gramática. Começaram com muito blá, 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 mas no final era exercício gramatical. E o único, deixa eu ver aqui qual que é, tá aqui, né? Letra D. All those nice clothes in the closet belong to you, don't they? E eu vou dizer uma coisa para vocês, é uma tag question meio tricky, porque ela tem porque a regra, né, que eu falei para vocês, tem que ser uma perguntinha se a frase inicial é afirmativa, a tag question tem que ser na forma negativa, usando o mesmo tempo verbal e mantendo o sujeito. Então, tem que identificar tudo isso, identificar onde está o sujeito, identificar qual o tempo verbal, identificar se é afirmativa ou negativa, para poder construir essa alternativa. E a única que cumpre todas essas regras, e numa sentença complexa, porque o sujeito é all those nice clothes in your closet. Quer dizer, todas aquelas roupas legais no seu armário pertencem a você, não pertencem? Né? Então, o sujeito é todas aquelas roupas legais no seu armário. E está sendo substituída pelo pronome they. Então, conhecimento gramatical, meus caros colegas professores. Né? Não tinha outro jeito aqui, não dava para responder de outra forma. As outras todas alternativas têm algum tipo de rompimento com essa regra da tag question, tá? Pois é. É de assustar, né? E vocês perceberam a volta que ele deu? Porque todo aquele blá, blá, blá aqui inicial, ó, tudo isso daqui, até parar e voltar, né? Tudo isso daqui não servia para nada para responder a questão. E aí você fala, isso é pegadinha. Isso daqui eu chamaria de fato de um distrator, né? Um texto que está aqui para distrair a pessoa. Porque se você parte do princípio de que está falando de um rompimento de regra, eu tenho 4 alternativas aqui que rompem a regra. Né? Então, isso daqui não serve para nada. O enunciado que deveria ser observado está aqui, ó. Novamente, prova que precisa ler com muita atenção. Não dá para ler, mesmo que você perdeu o seu tempo, eu perdi meu tempo lendo isso daqui, entendendo isso daqui. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei, poxa, não precisava ter lido o de cima. Mas se eu não tivesse lido, e se precisasse? Né? Então, é assim que é. Tá? Não vou falar mais nada, porque aqui tem um texto enorme. E uma coisa interessante que aconteceu na prova de inglês é que eles usaram muito menos textos do que na de português. Os textos são maiores e abarcando mais questões. Então, reparem que esse texto gigantesco que tem aqui,
gigantesco assim, né? Metade da página, né? Ele valia para responder as questões de 15 a 21. Né? E, detalhe, eu vou comentar uma outra coisa com vocês. Este texto, né, que aqui eu estou olhando já a referência aqui embaixo, que é de Shane Dixon, The Language Learner Guidebook, Powerful Tools to Help You Conquer Any Language. Está nas referências do concurso, tá? Então, não tem como reclamar que não estava. Mas, detalhe, ele é um dos textos, na verdade, que não é um artigo, ele não está disponível online, esse texto. Ele é um livro, né? Então, eles usaram da referência, e eu acho isso uma crueldade, né? Um material que nem todos têm, boa parte talvez não tenha tido acesso a esse material. Livro caro, com certeza, muito caro, né? Que talvez, eventualmente, alguém conseguiu em alguma biblioteca, né? Ele é muito específico, né? E é um livro relativamente novo. Ou você baixa com os russos lá, mas você tem que ler, né? E pegaram uma parte de um livro, né? Não foi um artigo, né? Pegaram ali o artigo que a gente viu, mas depois pegaram uma parte de um livro para fazer várias questões relacionadas a ele, né? Então, enfim, meus comentários são esses com relação a isso. E aí, que tipo de questões? A gente não vai ler porque é um artigo bastante grande, mas é um material que fala sobre, envolve muita questão metodológica, né? Inclusive, fala sobre aprendizagem, sobre ensino, sobre questões relacionadas à pedagogia, né? Ao como ensinar, como aprender e assim por diante, né? Então, ele conta aqui uma historinha, tal, e vamos às questões, e todas as questões estão em inglês, porque o texto está em inglês, né? Então, a gente tem assim, né? We may read the statement from the first paragraph, just as a good student should, as reflecting the common sense belief that we learn a language by memorizing individual words or stretches of language. It is another voice in the text, apart from the writer's own voice. This characteristic of texts is named... E aqui eu queria realmente comentar, vai ser a última que eu vou comentar, mas que é bastante interessante. Quer dizer, a prova tem muitas coisas interessantes, aqui não vai dar tempo de falar a respeito, mas eu queria mostrar isso para vocês. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, quiser apontar, a gente pode retomar a partir de comentários que vocês façam ou queiram verem discutidos. Mas aqui vamos terminar com essa. Por quê? A pessoa que elaborou, né, o elaborador dessa questão, o que ele faz? Ele primeiro traz uma citação que está presente no primeiro parágrafo do texto. Então, aqui no primeiro parágrafo, deixa eu ver onde está exatamente, cadê? Aqui, deixa eu marcar aqui, pegar um negocinho de marcar. Ele cita isso daqui, né? Então, ele pega do primeiro parágrafo essa expressão, just as a good student should, assim como um bom estudante, um bom aluno deveria fazer, né? Então, ele conta ali, né, de que o Andy, né, que é um pseudo-estudante de língua, né, que ele está ali se esforçando para decorar vocabulário, estudando a respeito da língua que ele está aprendendo, assim como qualquer aluno deveria fazer. E aí, o elaborador, né, ele começa falando, né, we may read the statement from the first paragraph, né, e aqui devemos ler essa frase, né, trazida no primeiro parágrafo, como uma reflexão de senso comum, de que a linguagem, de que nós aprendemos uma língua pela memorização de palavras ou fragmentos da língua. Então, ele vai dizer, quer dizer, o elaborador, e aqui é interessante perceber isso, porque essa é a chave para responder a questão. Ele meio que
ensina alguma coisa no enunciado, ele está fazendo uma análise do que essa expressão, assim como qualquer bom aluno deveria fazer. Ele está dizendo que isso é uma crença de senso comum, né? Que, em linhas gerais, todo mundo acredita que para você aprender uma língua, você tem que aprender o vocabulário, você tem que aprender as estruturas da língua. E né? É uma crença que é um senso comum. E aí ele continua, né? Essa pessoa que elaborou a questão continua assim. It is another voice in the text. Ele está dizendo mais uma informação importante, que essa é como se fosse uma outra voz presente no texto, que é uma voz diferente de quem escreveu o texto. Quer dizer, a voz do senso comum é uma voz diferente daquela do autor do texto. E isso não é uma informação vazia, que nem a que nós vimos na outra questão, que não ajuda a responder a questão. Isso é essencial, entender isso que está sendo dito, para poder responder a questão, porque na sequência, o comando é o seguinte: essa característica dos textos, quer dizer, a presença de uma voz diferente da voz do autor do texto, como que se chama isso? Gente, isso daqui é estilística da língua inglesa, né? Assim como existe estilística da língua portuguesa. Então, é um conceito gramatical, é um conceito discursivo, extremamente específico. E estão vendo que tem ali 5 alternativas com uma única palavra. Isso é chamado de multimodalidade? Não, não é multimodalidade. O que é multimodalidade? É quando você usa, por exemplo, uma imagem, uma música, um texto escrito. Então, são modos diferentes de representação textual. Então, uma foto é um texto escrito é um texto, uma música pode ser considerado um texto. Isso pode ser chamado de multimodalidade. A gente não tem isso, a gente tem 2 vozes, quer dizer, 2 vozes, como se 2 pessoas diferentes, o senso comum e o autor estivessem falando juntos no mesmo texto. Tá? Isso também não é interdisciplinaridade. O que a gente vai... Isso não é interculturalidade, não é transversalidade. O que isso é, né, e é um nome técnico, inclusive, é intertextualidade. Um texto dentro do outro, né? Uma voz dentro da outra. Só que a nomenclatura que o elaborador da questão usou para elaborar a questão, ele é altamente técnico. Só vai entender isso com clareza quem, na sua formação, ou como na sua licenciatura, na sua graduação, estudou exatamente conceitos extremamente específicos da língua portuguesa, que nós podemos adaptar para o inglês, porque isso existe também no inglês. Então, quem teve, por exemplo, estilística discursiva, quem ouviu falar de vozes discursivas, quem estudou Bakhtin, e de repente para alguns de vocês aqui que eu estou falando isso, não significa muita coisa, mas só vai fazer sentido para quem estudou isso. Para quem não estudou, talvez a pessoa tenha acertado por eliminação, né, como eu fiz, não é multimodalidade, porque multimodalidade é isso, não é interdisciplinaridade, porque é outra coisa. Mas se você não for por exclusão, você pode se confundir, porque é uma questão que exige um alto grau de conhecimento técnico de área. E numa questão ultra pequenininha, vocês estão percebendo? Então não foi uma prova fácil, gente. Não foi mesmo. Era isso, meninas, que eu queria trazer por hoje. E para mostrar, né, algumas coisas presentes, é uma prova muito densa, e a de português também foi bastante densa, né? Então, depois a gente comenta, né, no fechamento, em outro momento, algumas outras questões que isso traz, mas eu queria mostrar isso para vocês e falar para quem fez essa prova, não fique
decepcionado, né, consigo, se você cometeu alguns... depende do tipo de erro, né, que a gente comete, né, mas é uma prova que realmente exigia um alto grau de conhecimento e de concentração para você conseguir responder adequadamente. E, em alguns casos, inclusive, ter um conhecimento técnico, como aqui, né? Se você não tivesse, talvez ficasse muito mais complicado de responder essa questão, tá bom? Então, meninos, obrigada pela presença de vocês. Se alguém quiser me mandar alguma pergunta de uma outra questão que não foi possível comentar, fiquem à vontade. Próxima semana a gente se encontra para falar da prova de português, que também está cheia de coisas para comentar. Obrigada, boa noite para vocês e até a próxima semana.